3 anos atrás a gente fez uma associação com o Grupo Autêntico, um grupo de Minas Gerais, e eles cuidam do selo editora Instituto Vladimir Herzog. O último livro que o Instituto Vladimir Herzog lança, que é o Pássaro Sem Rumo, que conta a história da principal testemunha do assassinato do Chico Mendes, né, o Genésio Ferreira da Silva, é um exemplo dessa primeira maneira de trabalhar. Meu pai foi assassinado, Chico Mendes foi assassinado. Tem uma diferença básica nas duas histórias. Os assassinos do Chico Mendes foram à justiça, foram presos e condenados. Do meu pai até hoje não foram. Do Chico Mendes isso só foi possível porque teve um garoto à época, 13 anos, chamado Genésio Ferreira da Silva, que foi a principal testemunha do caso. Esse garoto, da época, ele foi criado na fazenda dos matadores do Chico Mendes, do Daci e do Darli. E muito corajosamente contou, ele participou de todo o planejamento da morte do Chico Mendes. E com esse testemunho, os matadores foram condenados, né? Naquela época, o garoto, então, Genésio, né? Ele teve sua vida ameaçada, aquela região muito complicada. E o jornalista Zueni Ventura raptou o Genésio, trouxe para o Rio de Janeiro e criou como se fosse o filho dele por vários anos aqui. Depois que ele volta para o Acre, vários anos depois, o Zueni Ventura recebe na casa dele um manuscrito com exatas 365 páginas em papel almaço, feitas pelo Genésio Ferreira da Silva contando a história dele. E é impressionante o texto. É um texto forte, profundo, inédito, poético. Até um caso interessante, nós lançamos um livro há 2 anos atrás e a cerimônia de lançamento foi no Senado Federal. Então eu peguei o livro, abri e comecei a ler. E a polícia diz que não houve nenhum tipo de tortura, blá blá, e que a pessoa deve ter se matado, tal, tal, tal. Aí eu falo assim, isso daqui que eu estou lendo parece a história do meu pai, né? Mas não é. Isso daqui é o jornal Estado de São Paulo de hoje falando sobre Amarildo. Então não é a história do tempo da ditadura, é a história do Genésio, é a história de Vladimir Herzog, é a história que está acontecendo hoje nas nossas ruas, nas nossas cidades, né? Só que pouco se sabe sobre essas histórias. Então essas histórias precisam vir ao conhecimento do público se a gente quer viver num país melhor.